No início do século XVI, pouco depois da chegada dos europeus ao continente americano, expedições espanholas avançaram pela América Central em busca de riquezas, glória e territórios. Eles esperavam encontrar pequenas aldeias, povos simples e resistência limitada. Mas o que surgiu diante dos olhos desses exploradores foi algo que simplesmente não fazia sentido. No meio da selva fechada, coberta por séculos de vegetação, estavam cidades gigantescas, pirâmides monumentais, palácios, templos, estruturas administrativas complexas. Tudo abandonado, tudo em silêncio. Era como se uma civilização inteira tivesse simplesmente desaparecido da face da Terra. Aquilo não era o começo de uma história, era o fim. O fim de uma das civilizações mais avançadas que já existiram no continente americano, os Maias. Antes de nos aprofundarmos nos mistérios dos Maias, já deixe seu like e se inscreva agora no canal, porque se você deixar para o final, vai acabar esquecendo e perder os próximos vídeos que exploram exatamente esses mistérios que a história tradicional quase nunca explica. Agora sim, vamos começar. Por mais de 500 anos, historiadores, arqueólogos e cientistas tentaram responder a uma pergunta que parece simples, mas é profundamente perturbadora. Por que os maias desapareceram? Como uma sociedade tão sofisticada, capaz de construir cidades para mais de 100 mil pessoas, desenvolver uma escrita própria, dominar a matemática, prever eclipses e criar calendários extremamente precisos, simplesmente entrou em colapso? Durante muito tempo, surgiram teorias de todos os tipos. Alguns diziam que os maias foram destruídos por guerras violentas. Outros falavam em epidemias, pandemias ou invasões estrangeiras. Mas a verdade é que nenhuma dessas explicações sozinha consegue responder tudo, porque o desaparecimento dos maias não foi um evento único. Foi um processo lento, silencioso e devastador. E no centro de tudo isso havia algo tão básico, tão essencial, que sem ele nenhuma civilização consegue sobreviver: a água. Os povos que deram origem à civilização maia começaram a ocupar a região da América Central há cerca de 10 mil anos. No início, eram grupos pequenos, caçadores e coletores, que aos poucos passaram a se fixar em determinadas áreas. Por volta de 2000 anos antes de Cristo, surgiram os primeiros assentamentos permanentes. Aldeias simples, mas estrategicamente localizadas. Com o passar dos séculos, essas aldeias cresceram, se conectaram e deram origem a cidades. Então, por volta do ano 250 depois de Cristo, algo extraordinário aconteceu. A civilização maia entrou em seu período de maior esplendor, um auge que transformou a região onde hoje ficam países como México, Guatemala, Belize, Honduras e El Salvador em um dos centros mais avançados do mundo antigo. As cidades maias eram impressionantes. Algumas delas abrigavam mais de 100 mil habitantes, algo extremamente raro para a época. No centro dessas cidades, erguiam-se templos monumentais, palácios reais, praças cerimoniais e pirâmides que até hoje desafiam a engenharia moderna. Os maias eram politeístas. Acreditavam em diversos deuses ligados à natureza, ao tempo, à chuva, ao sol e à morte. Seus templos não eram apenas lugares de culto, mas também centros políticos e científicos. A religião, a política e a ciência estavam completamente entrelaçadas. Mas havia um lado sombrio nessa grandiosidade. Para os maias, o equilíbrio do universo dependia do sangue. Sacrifícios humanos faziam parte da religião e não eram eventos isolados. Guerreiros especializados capturavam prisioneiros, muitas vezes líderes de outras cidades, para serem oferecidos aos deuses. E o mais perturbador é que, na maioria das vezes, esses prisioneiros eram outros maias.
Isso porque a civilização maia nunca foi um império unificado. Ela era formada por cidades-estado independentes. Cada cidade tinha seu próprio governante, sua própria elite e seus próprios interesses. Em um momento, duas cidades podiam ser aliadas. No seguinte, inimigas mortais. Mesmo com conflitos constantes, a civilização floresceu de forma impressionante. Os maias desenvolveram uma escrita complexa, baseada em logogramas, produziram arte refinada em murais e cerâmicas e alcançaram um nível altíssimo de conhecimento matemático e astronômico. Eles compreendiam o conceito do zero muito antes dos europeus. Criaram calendários extremamente precisos, capazes de prever eclipses solares e lunares, com uma exatidão que surpreende até hoje. Foi justamente um desses calendários que, séculos depois, gerou o mito de que os maias haviam previsto o fim do mundo em 2012. Mas a realidade é bem diferente. Para os maias, o tempo era cíclico. O fim de um ciclo não significava destruição, mas renovação. Enquanto isso, na vida real, o fim da civilização maia começou muito antes. Por volta do ano 820 d.C., algo começou a dar errado. Estudos modernos, baseados em análises de sedimentos, cavernas e anéis de árvores, revelam que a região passou por períodos prolongados de seca. Não foi uma estiagem comum. Foram décadas com chuvas drasticamente reduzidas. Em algumas áreas, a diminuição chegou a 70%. Para uma civilização que dependia quase totalmente da agricultura, isso foi devastador. A base da alimentação maia era o milho. Sem chuva, o solo se tornava infértil. As colheitas falhavam. A comida começava a faltar. Com milhões de pessoas dependendo de um sistema agrícola altamente sensível ao clima, a escassez rapidamente se transformou em crise social. As rotas comerciais entre as cidades, que garantiam a troca de alimentos e recursos, começaram a entrar em colapso. Cidades antes prósperas passaram a disputar desesperadamente o que ainda restava. Guerras se tornaram mais frequentes e mais violentas. A elite governante, que legitimava seu poder dizendo ter a bênção dos deuses, começou a perder credibilidade. Afinal, se os deuses estavam do lado deles, por que a chuva não vinha? Por que a fome só aumentava? A tensão social crescia. Revoltas internas se tornaram inevitáveis. E como se não bastasse, na tentativa de resolver o problema, os maias acabaram agravando ainda mais a situação. Eles construíram enormes sistemas de canais para irrigar novas áreas agrícolas. Para isso, desmataram vastas regiões de floresta. No curto prazo, parecia uma solução. No longo prazo, foi um desastre. O desmatamento alterou o microclima, aumentou a temperatura local e reduziu ainda mais a capacidade da região de reter umidade. A seca ficou ainda mais intensa. As cidades do sul foram as primeiras a colapsar. Sem água, sem comida e sem perspectiva. Seus habitantes simplesmente abandonaram tudo e migraram para outras regiões. Por um tempo, as cidades do norte resistiram melhor. Mas cerca de 200 anos depois, no século XI, veio o golpe final. Uma nova seca atingiu a região. E essa foi a pior em 2000 anos. Um evento climático extremo, longo e implacável. As últimas grandes cidades maias começaram a ser abandonadas. A população se dispersou. O poder político se fragmentou. A civilização que havia dominado a região por séculos simplesmente se dissolveu. Quando os espanhóis finalmente chegaram, encontraram apenas fragmentos do que um dia foi um mundo extraordinário. Pequenas comunidades ainda existiam, mas já não havia um sistema capaz de resistir à invasão europeia. Doenças trazidas do outro lado do oceano, armas de fogo e violência completaram um processo que, na verdade, já estava em andamento havia séculos. Os espanhóis não destruíram a civilização maia no auge.
Eles chegaram quando tudo já estava ruindo. Hoje ainda existem povos descendentes diretos dos maias na América Central. Eles preservam tradições, línguas e costumes ancestrais. Mas nada se compara à grandiosidade daquela civilização antiga. E talvez a parte mais assustadora dessa história seja perceber que o que aconteceu com os maias não pertence apenas ao passado. A seca continua sendo um problema global. Segundo dados internacionais, bilhões de pessoas podem enfrentar escassez extrema de água nas próximas décadas. A história dos maias não é apenas um mistério antigo, é um alerta. Eles acreditavam que a água sempre estaria ali, que os ciclos naturais sempre se renovariam, e estavam errados. A próxima grande riqueza do mundo não será ouro nem petróleo, será água. E a pergunta que fica é: será que aprendemos alguma coisa com o desaparecimento dos maias? Se essa história te fez refletir, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você acha que pode acontecer se continuarmos ignorando os sinais. Porque diferente dos maias, nós ainda temos tempo de mudar o final dessa história.